Oi, galera, vamos lá? Aula sobre dinâmica do movimento circular. O que nós vamos aprender? Nós vamos aplicar as leis de Newton ao movimento circular, principalmente no movimento circular uniforme. Mas antes, vamos relembrar quais são os tipos de movimento circular que nós temos. Temos o movimento circular uniforme, velocidade constante, movimento circular acelerado, tem uma aceleração tangencial aí, ó, e um movimento circular retardado, aceleração em sentido oposto. Galera, então aqui, ó, nós temos uma velocidade cujo o módulo é constante. Então, movimento circular uniforme, ó, MCU. Movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. É constante. Perfeito, muito bem. Galera, e no movimento circular acelerado? Nós temos também a velocidade e uma aceleração tangencial aí, ó, junto com a velocidade, mudando esse módulo a cada segundo aí, beleza? Galera, e no movimento retardado, nós também temos a aceleração, só que em sentido oposto. Então, ao invés de aumentar o módulo da velocidade, está diminuindo o módulo da velocidade, beleza? Os três tipos de movimento para a gente relembrar. Vamos lá, então, galera. Movimento circular uniforme. Uniforme, velocidade constante. Mas o que é constante? O módulo da velocidade é constante, galera. Ó, então, V significa que se é uniforme, o módulo é constante. Por que o módulo constante? Galera, olha só. Quando a minha bolinha está aqui, a velocidade dela é horizontal e para a esquerda. E quando ela está aqui, ó, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória, né? E aqui ela é vertical e para baixo. Olha só, galera, está mudando a direção e sentido. E quem varia a direção e sentido da minha velocidade no movimento circular uniforme é a resultante centrípeta. Galera, esse corpo ele só se mantém em movimento circular porque alguma coisa está puxando ele para o centro. A gente chama de força centrípeta. Olha aqui, ó, força centrípeta sempre puxando ele para o centro. A força centrípeta, pessoal, ela é sempre constante. Ela tem sempre um valor constante também, ó. O módulo dela é sempre constante. E a direção sempre apontando para o centro, beleza? Galera, a força centrípeta, ela altera a direção e o sentido da minha velocidade. Mas como é um movimento circular uniforme, a velocidade é constante. Força centrípeta, lembra, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta será massa vezes aceleração centrípeta. Como que eu calculo a aceleração centrípeta? V quadrado sobre o raio. Então, galera, no lugar de aceleração centrípeta, eu posso colocar V quadrado sobre R. Olha como que ficou a nossa equaçãozinha. Força centrípeta, mv quadrado sobre R. Unidades, sistema internacional, V, metros por segundo, raio, metros e a massa em quilograma. Galera, a força, qualquer tipo de força, sempre em newtons. Nós estamos falando do sistema internacional de unidades, beleza? Galera, a força centrípeta, ela não é uma nova força, ela é simplesmente uma resultante. A resultante que aponta para o centro da circunferência. Senão, não descreveria um movimento circular uniforme, beleza? Como a gente aqui, ó, a gente não faz força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Como a minha força centrípeta é uma resultante, então força centrípeta igual a massa vezes aceleração centrípeta. Então, guarda isso aí, ó. Força centrípeta não é uma nova força, é uma resultante que aponta para o centro, beleza? Vamos lá então. Exemplos de resultante centrípeta. Curvas horizontais, ó, um carro descrevendo uma curva. Quais são as forças que são aplicadas nele? Nós temos o peso, deixa eu anotar aqui, ó, peso, sempre apontando para o centro da Terra. A Terra puxa os corpos para o seu centro. Por que ele não está descendo? Porque ele está apoiado, força de contato, força normal. Galera, força normal, 90 graus com plano. E por que ele não escapa da curva, já que a velocidade é sempre tangente
a circunferência porque tem uma força de atrito. Olha aqui, ó, força de atrito, força de atrito. Galera, vamos analisar na vertical. O que está acontecendo na vertical? O carro está descendo ou subindo? Não, o peso e a normal estão se cancelando. Quem que sobra? A sua força de atrito. Então, a sua força centrípeta é a própria força de atrito. Lembra? A força centrípeta não é uma nova força, ela é só a resultante das forças que apontam para o centro. Quem que sobrou aqui? É a força de atrito. Então, a sua força centrípeta é a própria força de atrito. Como que ficaria as equaçãozinhas, galera? Força centrípeta, ó, é igual a força de atrito, certo? Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, mv² sobre r. Força de atrito, μ vezes a normal. Só que a minha normal é igual ao peso. E como que eu calculo o peso? M vezes G. Então, no lugar de normal, eu posso colocar M vezes G. Vamos lá. Ficou assim, ó. mv² sobre r, μ, m vezes G. Galera, corto o m, isolo o vzinho. Eu fiquei que velocidade será a raiz de μ, rg. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, mais um exemplo de força centrípeta. Corpo preso por um fio. Galera, então eu tenho um corpo num plano, ele está descrevendo um movimento circular porque tem um fio puxando ele para o centro, beleza? Galera, pensando com velocidade constante, quais são as forças que atuam? Eu tenho peso para baixo, normal para cima, que estão se cancelando. Qual é a força que sobra? É a força de tração, pessoal, é a força tração. Olha só, então quem é a sua resultante centrípeta? Já que o peso está se cancelando com a normal. É a própria tração. Olha lá, então a sua força centrípeta é a própria tração. Lembrando de novo, a força centrípeta não é uma nova força, é só a resultante das forças que apontam para o centro. Se o peso se cancela com a normal, a única que sobra é a força que o fio está fazendo, a força de tração. Então, no lugar de força centrípeta, eu posso escrever mv² sobre r e a sua tração você pode calcular desta forma aqui. Tudo bem? Beleza? Mais um exemplo. Pêndulo cônico. Galera, você tem um pêndulo aqui, ó. Quais são as forcinhas? E ele tem um certo ângulo, tá joia? Quais são as forcinhas? Eu tenho o peso, aqui ó, o peso. O que mais? Ah, normal. Não, normal é só quando está apoiado, mas eu tenho a força de tração aqui, ó, porque o fio está puxando. Só essas duas forças. Como que eu faço a resultante dessas forças, galera? Regra do paralelogramo. Então, ó, o que eu faço? Faço uma reta paralela ao peso nessa daqui, uma outra reta paralela à tração no peso. Galera, quem é a minha resultante? É essa daqui, ó. Então, se essa é a minha resultante, ela é minha força centrípeta. Porque a força centrípeta é a resultante das forças que apontam para o centro. Ele não descreve um movimento circular assim, ó, circular, curvilíneo. Não precisa descrever uma curva completa, um círculo completo. Pode ser apenas uma curva. Então, não está apontando para o centro. Então, essa resultante eu posso chamar de força centrípeta. Como que eu calculo ela, galera? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer a regra do polígono. Eu pego o meu peso, olha lá, escrevi lá o meu peso, ó, peso, aqui ó, peso. Eu pego a minha tração, coloco ó, extremidade na origem, extremidade de um na origem do outro. Quem é minha resultante centrípeta? Essa daqui, ó. Então aqui nós temos a nossa traçãozinha e aqui a força centrípeta. Ali, ó, a força centrípeta, que é o que eu quero saber. Galera, esse ângulo aqui, ó, se eu chamar ele de θ, ele é o ângulo entre a tração e o peso. Então, ele está aqui, ó, ângulo entre a tração e o peso. Como que eu calculo isso? Ó? Eu vou fazer tangente, ó, tangente de θ será cateto oposto por cateto adjacente. Lembra disso? Então, a minha tangente de θ, ela era cateto oposto, é a força centrípeta que eu quero.
Quem é o cateto adjacente? Olha só, aqui é 90 graus, esse é o cateto oposto, essa é a nossa hipotenusa, então o cateto adjacente é o peso. Então fica assim, ó, tangente de θ é igual a força centrípeta, no lugar de peso eu posso pôr m vezes g. Passa todo mundo para lá, galera, então a minha força centrípeta ficou mg tangente de θ. Beleza. Mas, Karina, eu quero melhorar ainda mais, ó, no lugar de força centrípeta, eu vou pôr mv quadrado sobre r. Beleza, ó, mv quadrado sobre r é igual a mg tangente de θ. O que pode cancelar aqui, ó, galera? O m. Então, a velocidade, o raio eu passo para lá, e a velocidade eu extraio raiz, ficando assim, galera, v é igual a raiz de rg tangente de θ. É como a gente calcula essa velocidade aí, ó, que é a velocidade sempre tangente à circunferência, a curva aí descrita. Tudo bem, galera? Beleza? Mais um exemplozinho, ó, curva sobrelevada, muito parecido com o pêndulo cônico. Quais são as forcinhas que atuam aqui, ó? Peso apontada para o centro, está apoiado, então tem normal. Cuidado, hein, galera? Normal, ó, sempre faz 90 graus, ó, com o plano aqui, ó. Joia? Galera, só essas duas, não é verdade? Se eu fizer a resultante delas, o que vai acontecer? Olha lá, regra do paralelogramo, eu tenho a minha forcinha centrípeta, a minha força centrípeta, que é a própria força de atrito, não é verdade? Tem um certo ângulo ali, ó. Mesma coisa, pessoal, eu vou colocar, ó, o peso aqui, vou descrever, ó, vou fazer a regrinha do polígono. Peso, normal, aqui, ó, normal, normal, e ali a minha força centrípeta, ó, a minha força centrípeta. Galera, esse ângulo aqui, ó, aparece ali em cima, então se aqui a gente chamar de θ, θ também, certo? Beleza? Eu posso fazer de novo a tangente do ângulo e chego nisso, ó, velocidade, raiz de RG, tangente de θ. Galera, quanto maior a velocidade, né? Continuando aí, galera, olha só, curvas verticais. Então, eu tenho o meu carrinho, quais são as forças que atuam nele? Eu tenho peso e tenho a normal, certo? Neste caso, um aqui, ó, peso igual a normal, perfeito. Agora, quando o meu carrinho está aqui, ó, numa região, ó, onde ele está descendo uma curva, ó, o que acontece? Também eu tenho peso e normal, certo? Só que, pessoal, agora ele tem um movimento curvilíneo, então tem que ter uma resultante centrípeta. Onde está a sua resultante centrípeta? Ó, apontada para o centro, sempre. Ela é sempre apontada para o centro. Mas, Karina, você falou que a força centrípeta é apenas uma resultante. Isso. A resultante tem que ser apontada para o centro. Então, galera, se a resultante está apontada para o centro, quem é maior, normal ou peso? Então, a normal tem que ser maior que o peso. Então, como ficaria? Ficaria assim, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aceleração centrípeta. Força resultante seria normal menos peso é igual a mv quadrado sobre r. Pronto. Aqui você tem tudo o que você precisa. Beleza? Tá joia? Agora aqui, ó, nessa outra situação, da mesma forma, nós temos peso e nós temos normal. Agora, para onde está apontada a sua resultante centrípeta? Sempre para o centro da curva, força centrípeta. Então, agora, se a sua resultante é para o centro, quem é maior? Peso é maior que normal. Então, como fica a força resultante? Massa vezes aceleração centrípeta. Peso menos normal é igual a m
V quadrado sobre R. Tudo bem, galera? Beleza? Numa situação de lombada, pode acontecer, galera, de o carro perder o contato. Se ele perder o contato, a normal é igual a zero. Então, isso daqui, ó, zera. Se isso zerar, o que vai acontecer? Peso vai ficar igual a mv quadrado sobre r. Então, a sua força centrípeta vai ser igual ao peso, ó, já que eu não tenho mais normal. No lugar de força centrípeta, mv quadrado sobre r, e peso m vezes g. Quarto m. Como que fica essa equaçãozinha, ó, raiz drg? Parecida com as outras, só não tem a tangente. Tudo bem? Mais uma coisinha aqui, ó. Globo da morte. Você tem a pessoa lá com o motoqueiro, né? Com a motinho lá embaixo. Você tem quais são as forcinhas? Peso e normal. Galera, nessa situação aqui, ó, nessa situação, a sua força centrípeta tem que estar apontada para o centro. Então, se esse daqui é a nossa normal, quem é maior? Então, nessa situação, ó, normal maior que o peso. Então, ficaria força centrípeta é igual a massa V quadrado sobre R. No lugar de força centrípeta, quem é maior? Normal. Normal menos peso é igual a mv quadrado sobre r. Mas ele pode estar lá em cima também. Da mesma forma, a gente tem peso sempre apontado para o centro da Terra. Galera, e agora? Qual é a sua normal? Normal, ó, oposta ao contato. A normal está aqui, ó, cuidado. Beleza? E quem é a sua resultante centrípeta? Resultante centrípeta sempre apontada para o centro. Então, agora a sua força centrípeta é igual a normal mais o peso. Então, como ficaria nessa situação? Ó, m v quadrado sobre r é igual a normal mais o peso. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma, ó, se ele pede assim, ó, qual é a velocidade mínima aqui, ó, para ele não cair? É quando ele perde o contato. Quando a normal, ops, se ele perdeu o contato, a normal é igual a zero. Se a normal for zero, pessoal, de novo, a sua força centrípeta é igual ao peso. Então fica, ó, mv quadrado sobre r é igual a m vezes g. Corta, corta. Então a sua velocidade ficou raiz de rg. Pronto. Aqui, ó. Beleza? Vamos lá? Exercícios, ó. Exercício 1. Um corpo de massa 10 kg descreve uma trajetória circular de raio 2 metros. Então, ele tem massa de 10 kg, raio de 2 metros. E ele fala que a velocidade é de 5 metros por segundo. A esse respeito, julga as afirmativas. 1. De acordo com a lei de Newton, a resultante das forças que agem nesse corpo é nula? Não, galera, você tem uma resultante. Se ele tem um movimento circular, você tem uma resultante centrípeta. Não é nula. 2. A intensidade da força centrípeta é 125 newtons. Vamos lá? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu quero força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Então, ó, força centrípeta é o que ele quer, massa 10. Como que eu calculo a aceleração centrípeta? V quadrado sobre o R. Então, força centrípeta será 10, velocidade 5 ao quadrado sobre o raio, que é 2. 5, aqui ó, 10 dividido por 2, 5. 25 vezes 5, 125. Então, está correta a alternativa B de beleza, correta. 2, né? Aqui B, 2. 3. O vetor velocidade do corpo é constante? Ó, ele fala assim, ó, que tem uma velocidade constante de 5 metros por segundo, certo? Mas será que o vetor velocidade? Não, gente, somente o módulo é constante. A direção e o sentido está variando. E quem varia a direção e o sentido é a força centrípeta. Então, só a 2 era a B mesmo. A alternativa B de beleza, agora sim, somente a 2 está correta. Bem, exercício 2, ó.
Um carro de 1.000 quilogramas de massa, então ele deu massa igual a 1.000 quilogramas, descreve uma curva no plano horizontal com velocidade de 72 km por hora, que é igual a 20 metros por segundo. No trecho AB mostrado, é visto de cima um raio de cima, né, de um arco circular de raio de 100 metros. Para o trajeto AB, determine as forças que agem no carro. Galera, você estava lá com o seu carrinho, fez aqui. Quais são as forças que agem? Ó, você tem o peso, né? Você tem a normal, que estão se cancelando, e você tem a força de atrito, ó. A força de atrito, tá? Então, essas são as forças que agem no carro. Essa é o item A. B. O módulo da resultante das forças. A resultante das forças é a sua força de atrito, que é a sua força centrípeta, né? O peso se cancela com a normal e a sua força de atrito é a própria força centrípeta. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Força centrípeta será massa V quadrado sobre R. Então, força centrípeta, massa 1.000, velocidade 20 ao quadrado sobre raio, que é 100. 2 zeros aqui, 400 vezes 10, então 4.000 newtons. Pronto, galera, não é de alternativa. Então aí, ó, 4.000 newtons. Último exercício, pessoal. Ó, na Fórmula Indy, utilizam-se circuitos ovais com pistas super elevadas, então a pista elevada. Isto é, inclinada para um certo ângulo θ, com relação horizontal. Essa geometria garante que para uma curva com determinado raio de curvatura, existe uma velocidade máxima de segurança, com a qual o veículo não desgarra do asfalto. Mesmo que seus pneus percam atrito com a pista, admitindo que em certo ponto da pista onde os veículos chegam à velocidade de, ó, então ele está dando a velocidade máxima de 360 km por hora. Galera, se a gente dividir isso, ó, por 3,6, nos dá 100 metros por segundo. Ele deu um ângulo de inclinação, ó, de 30 graus. Qual será a melhor aproximação? Ele quer o raio. Velocidade, raiz de RG, tangente de θ. Como nós concluímos lá nos slides passados. Velocidade 100 igual raiz de R. É o que eu quero. Gravidade 10, tangente de 30. Perfeito. Como que eu faço para resolver isso, galera? Para tirar essa raiz, eu vou elevar tudo ao quadrado, ó. Então, ficou 100 ao quadrado, 1, 2, 3, 4, igual a R vezes 10 vezes tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Galera, 1 zero com 1 zero já era. Então, o seu R vai ficar, ó, passo 3 para lá, fica 3.000 dividido por raiz de 3. Beleza? Aqui, ó. Fica 3.000, raiz de 3 é 1,7. Isso vai dar, galera, aproximadamente 1.732. Ele queria aproximado mesmo. Então, a alternativa D de delícia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até mais, galera!